tarde. Voltamos aqui falando sobre as tendências do mercado imobiliário para 2014. Voltamos com a professora Eliane Monetti, do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP. E como nós estávamos comentando no primeiro bloco, professora, não há condições estruturais e conjunturais no momento para se falar em bolha imobiliária. Até porque em São Paulo e Rio, pelo estudo que eu vi do Comitê de Mercado, ainda mantém um curso de elevação. Em São Paulo, Rio e em outras cidades o comportamento é um pouco diferente. Como é que é isso? Bom, falando um pouquinho de bolha, né? Bolha, na realidade, essa subida de preços, né? Ela teve uma subida de preço bastante acentuada, né? E as cidades lidaram de forma diferente com isso. Então, como a gente teve muito dinheiro das empresas que se capitalizaram e espalharam-se um pouco pelo Brasil todo, pelo IPO de 2006. Pelos IPOs de 2006, né? As empresas tiveram que colocar em novos empreendimentos, não dava para ser só em mercado de São Paulo e Rio, então elas se espalharam pelo Brasil como um todo. E algumas cidades acabaram tendo uma super oferta, né? Então, algumas cidades estão hoje em dia super ofertadas de empreendimentos, não estão conseguindo escoar esses estoques com a velocidade que deveriam. Então, dessas cidades, provavelmente a velocidade de venda está menor e provavelmente vai acontecer descontos mais intensos aí nos preços, até porque muitas dessas empresas desistiram de atuar nas cidades, estão voltando para os seus locais de origem. Mais para a região norte. Manaus é uma cidade que está assim, Salvador é uma cidade que também está com super oferta. Então, muito provavelmente vão acontecer descontos mais expressivos. Poderá acontecer, a gente nunca tem como afirmar, né? Poderá acontecer descontos mais expressivos, porque essas empresas estão desovando seus estoques e voltando para as suas condições originais de atuação de seus mercados originais, né? Então, isso poderá acontecer, né? Mas as outras regiões... Mas bem longe, né, do que o economista de TV fala, de queda de 50% no preço, né? Isso não existe. Se ele conseguir achar, ele me conta que eu vou comprar. Na realidade, os outros mercados, eles não estão com essa pressão tão intensa, né? Evidentemente que teve uma subida bastante expressiva, né, nos preços, e agora esses preços estão se acomodando mais, né? E por razões um pouco diferentes acabam acontecendo. Por exemplo, São Paulo teve mexida no plano diretor, né? O plano diretor que deve entrar em vigor dentro de pouco tempo. Na realidade ele ainda está para ser aprovado, foi retirado, quer dizer, ainda está um pouco em discussão, está indo e voltando aí da Câmara, mas como ele mexe bastante no grau de aproveitamento do... ele é restritivo de aproveitamento. Ele é bastante restritivo. Então, o que acontece? Quando ele restringe muito esse aproveitamento, então começa a aparecer o seguinte: cada unidade construída acaba tendo que reter um tamanho do preço do terreno muito maior dentro do preço de cada unidade. Então, sobe o valor do imóvel, não tem como ser diferente, né? Então, além dos insumos que pressionam, o preço do terreno é o que mais pressiona. E terrenos bons dentro de grandes cidades como São Paulo e Rio são cada vez mais escassos, né? Tá aí uma coisa que não fabrica mais, né? Não fabrica mais. Infelizmente, terreno é uma coisa limitada. Então, está chegando nessas cidades com a limitação de para onde que se vai com novos empreendimentos. Então, começa a ter, por problemas de mobilidade urbana, não dá para se afastar mais, né? Então, aí começa a aparecer um pouco de produtos novos, né? Então, vamos encolher o terreno e não abrir mão da localização, né? Então, eu moro num apartamento menor, mas eu estou bem localizado. Então, evidentemente que são nichos de mercado diferentes, são nichos de mercado explorando um pouco da família nuclear, né? Seja do idoso, né? Ou da pessoa já na terceira idade, que é solitário, do single, né? Então, ou até de pessoas que realmente preferem ter, às vezes, até um apartamento a mais perto do seu trabalho, né, para ficar mais fácil para se locomover, porque realmente cidades como São Paulo e Rio têm uma locomoção bastante diferente, né, bastante prejudicial, né? A gente perde muito tempo em locomoção nessas cidades. Aliás, é um problema que nós precisamos resolver, né? Exatamente. A impressão que o público tem, a gente entrevistando, né, conversando com o comprador, a impressão que ele tem é assim, que quem coloca preço é o incorporador. E não é bem assim, né? Existe todo vamos dizer, uma composição de custos. E uma coisa que a gente repara que aconteceu nesses últimos anos,
junto com o nosso mercado melhorou, o salário melhorou, o nível de renda melhorou, taxa de desemprego caiu. Nesse cenário todo, também aconteceu que os imóveis mudaram muito a própria tecnologia de construção. Sem dúvida. Né? Eu comparo muito com o mercado de automóveis. Né? O automóvel antes tinha direção, freio e roda, né? E depois foram surgindo airbag, ABS, kit não sei o que, multimídia. A velocidade da construção não é tão grande assim, mas, tem bastante atualização. Atualização, que isso também deve ter impactado em preço, né? Quais são assim, os principais pontos, além do terreno que você já citou, quais são os principais motivos que influenciaram historicamente aí nesses últimos anos na majoração de preços? Né? Essencialmente, eu acho que o fator mais preponderante ainda é o terreno, terreno e outorga onerosa no caso de cidades como São Paulo. Né? Esse fator é um fator bastante determinante, né? Principalmente quando a gente faz algum tipo de mudança. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente teve uma mudança no plano, mais ou menos, na época, quando as empresas fizeram exatamente os seus IPOs. A gente teve uma mudança bastante expressiva. De 2006 para 2007 no plano diretor. Né? Até por essa razão que a gente teve alguns empreendimentos até muito mal planejados nessa época, né? Porque eram empreendimentos que estavam na gaveta, com projetos antigos e que exatamente para serem colocados ainda sobre a égide do plano diretor antigo, né? Eles estavam com projetos até bastante desatualizados, mas podiam ser colocados no mercado naquela época, né? Sob o plano diretor antigo, então acabavam economicamente sendo mais atraentes, né? Então o terreno sempre é o fator mais preponderante, né? Depois, quando teve essa fúria, vamos dizer assim, de todas as empresas indo ao mercado ao mesmo tempo, a gente teve a passada de ser essencialmente mão de obra, né, que pegou. Eu lembro de empresas que tinham problemas sérios aí com mão de obra, né? Eu, como professor, eu via dentro do MBA nosso, alunos que perderam o curso, né? Só para ter uma ideia da pressão que tinha em cima da mão de obra, porque eles ficavam trabalhando nas suas empresas até 11 horas da noite, porque as empresas não conseguiam mais mão de obra para trabalhar, então eles estavam com uma sobrecarga de trabalho imensa, né? E não conseguiram nem terminar o curso, né? Só para ter uma noção de como a pressão era grande em cima disso, e acontecia assim, às vezes, tipo leilão de funcionários. Então, a gente via pelos alunos, né? Alunos que não conseguiam nem ficar 2 meses no mesmo emprego, porque eu consegui ter proposta para o dobro, depois eu consegui ter proposta do dobro de novo, né? Então, eu tinha pedreiro ganhando R$700 que de repente, em 1 ano e pouco, passou a ganhar 3.000. Então, essa velocidade, é porque no fundo isso daí também ficou parado muito tempo, né? Quer dizer, o setor da construção civil como um todo ficou estacionado durante muito tempo, com muito pouca demanda, né? Porque nós não tínhamos crédito. Eu lembro que não tinha. Quando eu entrei no mercado imobiliário, eu estou no mercado há 17 anos, mas naquela época a gente vendia, quando você encontrava um empreendimento que você poderia vender em 60 meses, era uma coisa. Quando lançaram a primeira tabela de 120 meses direto com... O plano 100 aconteceu nessa época, porque não existia. Porque não existia. Não existia financiamento. Né? Aí quando entrou o financiamento, né, aí facilitou e até muita gente que estava fora... Trouxe esse pessoal para o mercado. Exatamente. Né? Quer dizer, pegou uma demanda reprimida que estava reprimida há muitos anos. Você não sonhava em ter uma casa, exatamente, né? Você ia construir no fundo da casa da mãe mesmo, ponto, né? Então, voltando aí à tua pergunta, os fatores que mais pressionaram, né? Então, eu acho que o terreno sempre teve uma parte bastante expressiva. Primeiro, né? Então, aí depois foi mão de obra, materiais, quando teve essa corrida de todos ao mesmo tempo, teve uma pressão de materiais bastante intensa, né? Os próprios equipamentos, né? A gente viu a empresa mudando até a sua forma de trabalhar, porque não tinha equipamento para alugar no mercado. Então, tinha que alugar com 1 ano, 2 de antecedência. Tinha fila para equipamento, então a gente viu muita empresa comprando, fazendo financiamento no BNDES para conseguir comprar novos equipamentos, porque resolveram mudar a sua forma de trabalhar, não era mais equipamento alugado, então comprava. Então, logo no começo teve essa mudança, essa postura muito diferente para tentar reacomodar, isso foi muito intenso. Aí passou por um segundo período, né, que foi assim, depois dessa acomodação, aí realmente aconteceu uma certa inflada de preço. Eu acho que teve uma inflada artificial, né?
avançou um pouco além da conta, né, nos preços, mas logo em seguida aliviou. Quer dizer, aí eu acho que essa pequena inflada que teve foi um pouco da seguinte percepção: está escoando o meu produto, então por que não aumentar um pouquinho mais o preço? Né? Então teve um pouco disso sim para trás. Né? E aí a lei infalível da oferta e da procura. Está escoando, vamos continuar aumentando. E aí bateu um pouco no limite, exatamente, né? Aí acomodou de novo, então, e hoje em dia não dá para baixar muito mais, porque o custo está lá pressionando, né? Então, esse vetor do custo segura muito a baixada, não tem muito como baixar. Né? Aumenta a eficiência, mas nunca E queira ou não, a gente... 1%, 2%. E queira ou não, a gente tem hoje em dia coisas que a gente não tinha antes. Por exemplo, aprovar um projeto na prefeitura hoje é uma luta. Né? Antigamente, o processo que a gente conseguia fazer em 6 meses, tem projetos hoje que se demoram mais de ano para fazer. Então, essa isso demora... também é um custo, né? Como é que é o custo disso? É o capital que precisa ser remunerado. Quer dizer, é dinheiro que está lá investido e que não está sendo remunerado. Isso entra na conta. Né? O juro que sobe, né? Então, à medida que o governo vai lá e sobe um pouquinho mais do juro, né? O capital investido custa mais caro. Né? Então, sobe também. Então, isso é uma coisa que não fica muito aparente para o comprador, né? Mas é um recurso que tem que ser remunerado. Está lá dentro. Né? Então, esse tamanho aparece. Né? Então, aí nós vimos que afastamos essa questão do medo, né, da bolha, isso tecnicamente aí comprovado na nossa conversa aqui. A gente pode afirmar para os nossos clientes que a nossa condição é absolutamente diferente. Nós vimos que aí a pressão de preços, ela está embasada principalmente em custos, né? Mas uma coisa importante é o crédito imobiliário. Esse crédito imobiliário vem farto durante esses anos. Ele deve continuar assim neste próximo ano, pelo menos nesse próximo 2014, 2015? Só queria te completar um pouquinho da pergunta anterior, quando a gente estava falando de preços. É muito importante a gente sempre também pensar o seguinte: crescimentos de preços, alguns localizados em certos pontos, sempre acontece. Isso acontece em qualquer mercado, não é só no imobiliário. Ouvi dizer que tem casa em volta da Arena Corinthians lá, de 20 mil reais o aluguel de uma casa. Vai ter, porque eles acham que por causa da Copa do Mundo dá para colocar lá vai valores ter uma queda estratosféricos. Esses vão ter uma queda vai ter uma bolha lá, se isso é o que se chama bolha, vai ter. Vai ter ali em volta. Então vai ter, como vai ter de hotéis das diárias do Rio de Janeiro, que estão cobrando $450 a diária para a região da Copa, então vai. Então, essas infladas localizadas acontecem, né? E às vezes é algum empreendimento que está fora do valor mesmo, que está desajustado. Então, vai ter um ajuste. Então, isso não caracteriza uma bolha, né? Uma subida concentrada num determinado período, né? Isso não caracteriza bolha nenhuma. Então, eu acho esse nome bolha extremamente infeliz, né? Então, porque o pessoal acha que qualquer subida de preço é uma bolha, que isso vai explodir e que vai deteriorar todas as contas. E isso contamina, porque como você mesmo levantou, tem gente que gosta de holofote. Então, como o termo bolha é um termo que o jornalista acha lindo, né? A gente recebe jornalista telefonando lá para o núcleo direto: o que vocês acham da bolha? Ele fala: não tem bolha. Não, mas então quer dizer que tem bolha, né? Então, eles colocam a palavra na boca da gente, tem que falar que tem bolha de algum jeito, é uma coisa complicada, né? Então, bolha virou a palavra do momento, então só alertar que esses aumentos localizados podem ocorrer. Né? E eu vou fazer agora uma pergunta para a senhora a respeito de uma pergunta que foi feita, inclusive, para o Nobel de Economia, o Robert Shiller. No mercado imobiliário hoje, eu tenho crédito e eu compro para morar? Bom, aqui no Brasil, a grande parte compra para morar, né? A gente teve até um movimento lá atrás de compra de especulação, né? Eu acho que logo no começo aí desse crescimento imobiliário mais exacerbado, a gente teve bastante investidor indo atrás, né? Até porque estava barato, né? Ainda estava barato. Então, teve muito investidor indo atrás, porque tinha até a percepção, né, de que com o crédito um pouco mais fácil, a tendência era de poder se fazer uma especulação em cima dos imóveis. Né? E fez, e ganhou dinheiro em cima disso. Né?
Esse momento não existe mais, quer dizer, essa grande especulação, né? Então hoje a gente deve estar servindo aí o mercado do consumidor final mesmo, final. Quer dizer, o grosso é o consumidor final, como sempre foi, o Brasil sempre foi assim. Né? Até por nossa tradição, né? A nossa descendência portuguesa, todo mundo quer uma casa, né? Principalmente a primeira casa, quer dizer, a gente é muito apegado a isso, os povos latinos são muito apegados a isso em geral, né? Que é um pouco diferente do perfil americano, né? O americano faz muito mais a conta de se eu aplicar meu dinheiro, quanto que é, não ponho na casa própria, né? O brasileiro não. Gosta de dormir tranquilo. Gosta de dormir tranquilo, pelo menos o primeiro imóvel, né? Então, o mercado imobiliário brasileiro serve muito, né, para a primeira moradia. Né? Na segunda moradia, de repente, pode-se optar por não ir para um imóvel, né? Mas a primeira moradia é muito importante, até porque a gente sempre teve muito problema com lei aí de inquilinato e tudo mais. Então, isso daí está muito presente no brasileiro, essa necessidade da moradia, e o grande público nosso para o morador final, né? Então não é para o investidor. Às vezes até isso que atrapalha muito a leitura de certos analistas que enxergam o imóvel só como investimento, né? Na realidade, quando é para moradia, a conta é outra. Conta é outra. Não dá para se fazer conta de especulação em cima da moradia, quer dizer, não é a conta de é melhor negócio ou pior negócio, é a moradia. Né? Atende, né? Não atende? Atende, quer dizer, a conta é comparar com o aluguel e, sabe, eu posso investir dinheiro aqui em cima porque é meu, né? Então tem muito disso. Né? Então hoje nós tivemos aí uns esclarecimentos maravilhosos a respeito, e eu espero que tenha ficado claro para vocês todos, a respeito das tendências do mercado 2014, ou seja, o nosso mercado continua um mercado forte, o nosso cliente está numa situação de crescimento ainda, de renda, de queda ou estabilidade. Nós estamos com desemprego a níveis que não tivemos em 20 anos, então nós temos aí um 2014, se Deus quiser, de muita venda, de muito trabalho para nós todos, e principalmente eu acredito que nós precisamos começar de muito otimismo. Né? Na próxima semana nós vamos falar sobre financiamento imobiliário, e aí a gente vai entrar um pouco mais nessa seara, né, de como acontece o financiamento imobiliário, da onde vem esse dinheiro, como que isso acontece na nossa vida. Hoje nós falamos com a professora Eliane Monetti, membro do Comitê de Mercado da Escola Politécnica da USP, e eu agradeço muito, professora Eliane. Eu que agradeço o convite. Por todos os esclarecimentos, e fica aí a dica, www.realestate.br. Você vai lá e vai ter todas as informações de primeira mão, ok? Ok. Boa tarde.